a infanta completava 12 anos. Embora fosse princesa, filha do rei, só fazia anos uma vez em 12 meses, como as filhas dos pobres. Era, portanto, da mais alta importância para todo o país que aquele dia fosse bonito de verdade. E era um dia bonito. As tulipas erguiam-se em hastes e desafiavam a beleza das rosas. Borboletas cintilantes visitavam as flores uma por uma. As lagartixas deixavam as fendas e vinham aquecer-se ao sol claro. As romãs estalavam, mostrando os corações em sangue. Até os pálidos limões amarelos ficavam mais vivos na luz intensa. As magnólias impregnavam o ar de um aroma forte e doce. Com suas companheiras, a princesinha brincava de esconder no terraço, cheio de vasos de pedra e velhas estátuas cobertas de musgo. Nos dias comuns, só tinha licença de brincar com as crianças de sua alta condição, de modo que brincava sozinha. No dia de seus anos, abria-se uma exceção, e o rei permitia que ela convidasse quem quisesse. Que graça imponente a dessas crianças espanholas! Os meninos com seus chapéus de longas plumas e curtas capas esvoaçantes. As meninas erguendo a cauda dos vestidos de brocado e protegendo-se do sol com imensos leques pretos e prateados. A infanta era a mais graciosa e elegante, vestida à moda um tanto desconfortável daquele tempo. O vestido era de cetim cinzento. As saias e as largas mangas de tufo eram bordadas de prata. O rígido corpete era guarnecido de pérolas. Ao andar, seus sapatinhos apareciam. O leque era pérola e cor-de-rosa. Em seus cabelos dourados via-se uma linda rosa branca. De uma janela do palácio, o melancólico rei observava as crianças. Um pouco atrás dele viam-se seu irmão, Dom Pedro de Aragão, a quem odiava, e seu confessor, um padre muito temido em Granada. O rei andava mais triste do que de costume. Ao ver a infanta inclinar-se com infantil gravidade diante dos cortesãos, lembrou-se da rainha, que lhe parecia ter chegado ainda ontem da alegre terra de França para murchar no sombrio esplendor da corte espanhola. A jovem rainha morreu precisamente 6 meses depois do nascimento da filha, antes de ter visto florescerem 2 vezes as amendoeiras do pomar. O rei amava tanto a rainha que não a deu à sepultura. Um especialista mouro a embalsamara, e com isso salvou sua própria vida, já condenada por heresia e práticas mágicas pelo temível sacerdote de Granada. O corpo da rainha jazia em uma urna na capela de mármore negro do palácio, exatamente como os monges haviam trazido 12 anos antes. Uma vez por mês, o rei ia ajoelhar-se a seu lado, clamando: "Mi reina! Mi reina!" Às vezes, quebrando a rigorosa etiqueta, pegava nas pálidas mãos, cheias de joias, e no seu desvario tentava despertar com beijos aquele rosto frio e pintado. O rei parecia vê-la de novo como quando a contemplara pela primeira vez no castelo de Fontainebleau. Tinha apenas 15 anos, e ela era ainda mais moça. Ele voltou para a Espanha levando consigo um cacho de cabelos louros. O casamento foi celebrado às pressas em Burgos, cidadezinha próxima da fronteira entre os 2 países. Quando os noivos entraram em Madrid, 300 hereges foram queimados, em solene homenagem ao acontecimento. Pela rainha, o rei esquecera, ou parecera esquecer, os mais graves negócios de Estado. Quando ela morreu, ele, durante algum tempo, ficou muito doido. Só não se retirou para o mosteiro de Granada
para não deixar a infanta à mercê do tio, cuja crueldade era famosa. Até havia quem atribuísse a Dom Pedro de Aragão a responsabilidade pela morte da rainha. Mesmo depois de expirados os 3 anos de luto oficial, o monarca não permitia que seus ministros lhe falassem em um novo casamento. O rei da Espanha, diziam, está casado com a dor. Toda sua vida de casado, com as alegrias do início e o desespero do fim, parecia voltar agora ao contemplar a infanta brincando no terraço. A menina tinha a petulância da rainha, o mesmo jeito voluntarioso de mover a cabeça, o mesmo contorno altivo da boca, o mesmo sorriso encantador. A risada estridente das crianças irritava os ouvidos do rei. O sol parecia zombar de sua dor. Chegava a sentir, ou era imaginação, o cheiro das drogas usadas pelo mouro ao embalsamar o cadáver. Quando a infanta olhou de novo para cima, as cortinas já estavam fechadas. Contrariada, sacudiu os ombros. Era o seu aniversário. Ele devia ter ficado um pouco mais. Teria ido para aquela capela sombria onde nunca lhe permitiam entrar. Que bobagem! Com aquele sol tão claro e todo mundo feliz. Além disso, o pai ia perder a brincadeira da tourada, sem falar o teatro de fantoches e outras coisas formidáveis. O tio e o padre eram mais sensatos. Tinham saído para o terraço e lhe davam parabéns. Segurando a mão de Dom Pedro, a infanta desceu a escada solenemente, dirigindo-se a um pavilhão de seda cor de púrpura, no fundo do jardim. As outras crianças seguiram em fila, de acordo com a importância de cada uma. Iam na frente aquelas que tivessem os nomes mais compridos. Veio ao encontro um cortejo de meninos nobres, fantasiados de toureiros. O conde de Terra Nueva, um bonito jovem de seus 14 anos, tirando-lhe o chapéu com a naturalidade de quem nasceu fidalgo de Espanha, conduziu-a a uma cadeira de ouro e marfim colocada sobre um estrado, dominando a arena. As meninas reuniram-se em torno, agitando os leques e cochichando umas com as outras. Dom Pedro e o temível sacerdote detiveram-se, sorridentes à entrada. Até a duquesa, a camareira maior, parecia menos mal-humorada que de costume. Qualquer coisa que lembrasse muito de leve e de longe, um sorriso gelado crispava seus lábios sem carne e sem sangue. Que tourada fabulosa! Muito melhor que tourada verdadeira. Alguns meninos saracoteavam em cavalos de pau, ricamente ajaezados, brandindo compridas lanças enfeitadas de fitas. Outros, a pé, agitavam diante do touro as capas vermelhas. O touro, este, era como um touro de verdade, embora fosse feito de vime coberto de couro, e às vezes corresse apenas com as patas traseiras. Saía-se tão bem que as meninas subiam nos bancos agitando os lenços. Bravo, touro, como fazem as pessoas grandes. Depois de demorado combate, durante o qual vários cavalos e cavaleiros foram chifrados, o jovem toureiro de Terra Nueva obrigou o touro a ajoelhar-se. Obtida a autorização da infanta para dar o golpe de misericórdia, mergulhou sua espada de pau com tanta força que a cabeça do animal caiu no chão, deixando aparecer então a cara risonha do pequeno Lorraine, filho do embaixador francês em Madrid. Entre muitos aplausos, a arena foi desimpedida. Os cavalos mortos foram arrastados por 2 pajens mouros vestidos de preto e amarelo. Um acrobata francês exibiu-se na corda bamba. Fantoches italianos representaram depois uma tragédia num teatrinho especial. No final da peça, os olhos da infanta estavam úmidos. Outras choraram para valer e só se consolaram quando ganharam doces.
Depois foi a vez de um mágico árabe, que colocou na arena um cesto enorme coberto por um pano vermelho. Tirou do turbante uma esquisita flauta de junco e começou a tocar. Daí a pouco o pano começou a mexer-se e, à medida que os sons se faziam mais agudos, 2 serpentes surgiram e começaram a dançar ao ritmo da música. As crianças, um pouco assustadas, acharam mais divertido quando o mágico fez brotar do chão uma laranjeira que deu flores e frutas. Sucesso ainda maior foi quando o árabe transformou o leque da filhinha do Marquês de Las Torres em um pássaro azul, que voou ao redor do pavilhão a cantar. Fascinante também foi o minueto, dançado por um grupo de meninos da igreja de Nossa Senhora do Pilar. A infanta nunca tinha visto essa maravilhosa cerimônia, que se realizava todos os anos em maio, diante do altar-mor da Virgem, em seu louvor. Para dizer a verdade, nenhum membro da família real espanhola frequentava a catedral da cidade de Saragoça, desde que um padre louco tentara dar uma hóstia envenenada ao príncipe das Astúrias. Assim, era só de ter ouvido falar que a infanta conhecia a dança de Nossa Senhora, um espetáculo realmente belo. Os meninos vestiam trajes antigos de veludo branco e engraçados chapéus de 3 bicos, enfeitados de plumas de avestruz. A plateia ficou encantada com a gravidade dos dançarinos. Findo o número em honra à infanta, tiraram os chapéus emplumados. Ela recebeu a reverência com toda a distinção, prometendo um grande círio a Nossa Senhora do Pilar. Um bando de ciganos entrou na arena, sentaram-se em círculo com as pernas cruzadas e começaram a tocar suas cítaras, movendo o corpo em cadência e cantando baixinho em murmúrios uma canção embaladora. Quando deram com um vulto de Dom Pedro, fecharam a cara, pois poucas semanas antes ele mandara enforcar 2 ciganos por bruxaria. Mais tranquilizados com o olhar da bela infanta, continuaram a tocar, deixando a cabeça cair lentamente como se estivessem a morrer de sono. De súbito, com um grito tão estridente que assustou todas as crianças e que fez Dom Pedro levar a mão ao cabo do punhal, os ciganos ergueram-se de um salto e começaram a dançar como doidos, repicando os pandeiros e entoando um selvagem canto de louvor. Depois, atiraram-se de novo ao chão e aí ficaram, muito quietos, mal se ouvindo o som monótono das cítaras. Repetiram a cena várias vezes. Desapareceram, reapareceram, com um urso pardo e 3 macaquinhos. O urso equilibrou-se de cabeça para baixo. E os macaquinhos lutaram com espadas e deram tiros de espingardas como se pertencessem à guarda real. Sem dúvida alguma, os ciganos foram um sucesso. Mas a parte mais engraçada da festa matinal foi a dança do anãozinho. Quando ele entrou na arena, bamboleando-se nas pernas tortas e balançando a cabeçorra disforme, as crianças gritaram de alegria e a infanta riu tanto que a camareira se viu obrigada a lembrar-lhe o seguinte: embora certas princesas espanholas já tivessem chorado em público, não se conhecia o caso de qualquer princesa real que se mostrasse tão contente diante de seus inferiores. Mas o anão era mesmo irresistível. Nem na corte de Espanha, famosa por seu amor ao obscuro, jamais havia sido visto um homenzinho tão fora do comum. Era a sua estreia. Fora descoberto no dia anterior, quando corria pelo bosque. 2 fidalgos que andavam à caça o trouxeram ao palácio para fazer uma surpresa à infanta. Seu pai, um pobre carvoeiro, ficou até satisfeito por ter se livrado de um menino tão feio e inútil. Talvez o mais engraçado nele viesse disto. Não sabia que era diferente. Pelo seu entusiasmo, até parecia feliz.
Quando as crianças riam, ria também, com a mesma alegria espontânea. No final de cada dança, fazia-lhes as mais cômicas mesuras, como se fosse um menino igual aos outros, e não uma criança estranha, feita pela natureza em momento de provável humorismo. A infanta fascinou o anãozinho. De olhos fixos, parecia dançar somente para ela. Terminado o espetáculo, a princesinha, até certo ponto por brincadeira, mas um pouco para irritar a duquesa, arrancou a rosa branca do cabelo, atirando-a à arena com um doce sorriso. O anãozinho levou a flor aos lábios e dobrou o joelho diante da infanta, abrindo a boca em um sorriso que se estendia de orelha a orelha, e os olhinhos a faiscar de contentamento. Isso acabou de vez com o bom comportamento da infanta. Quando o anão se retirou, ela continuou a rir. Pedia ao tio que a cena fosse repetida, mas a camareira, a pretexto do calor, decidiu ser preferível que Sua Alteza voltasse ao palácio, onde a esperavam uma formidável festa e um bolo espetacular. Levantou-se então a infanta com toda a dignidade. Deu instruções para que o anãozinho dançasse outra vez para ela, depois da sesta. Agradeceu ao conde de Terra Nueva pela bela recepção e retirou-se para seus aposentos, seguida pelas crianças na mesma ordem de entrada. Quando o anãozinho soube que iria dançar mais uma vez por ordem da infanta, sentiu-se tão orgulhoso que correu para o jardim, beijando a rosa branca e fazendo os mais exagerados gestos de alegria. As flores ficaram indignadas com aquela petulância. Ali, afinal, era a residência delas. É horroroso demais para brincar aqui, exclamaram as tulipas. Devia beber suco de papoulas e dormir durante 1000 anos, disseram outras flores, rubras de cólera. É a feiura em forma de gente, gritou um cacto. É torto, atarracado, cabeça enorme, pernas curtas. Se passar por aqui, dou-lhe uma boa espetada. Até os gerânios, que não são tão metidos a importantes, ficaram arrepiados de desgosto. E quando as violetas modestamente observaram que ele não tinha culpa de ser feio, os gerânios replicaram que a falta de culpa não justifica o indesculpável. O velho relógio de sol ficou tão assombrado com o aparecimento que se esqueceu de marcar 2 minutos. Mas as aves conheciam o anãozinho do bosque e gostavam dele. Lembravam-se de tê-lo visto a dançar entre as folhas ou a repartir nozes com os esquilos. Poucos se importavam que fosse feio. Até o rouxinol, que canta tão bonito, não é nenhuma beleza de se ver. Além disso, durante um terrível inverno, o anão não se esquecera dos passarinhos, trazendo-lhes migalhas de pão. Agora as aves revoavam em torno dele, quase a roçar-lhe o rosto, conversando umas com as outras. Ele, todo contente, mostrava para elas a linda rosa branca que a princesa dera-lhe como prova de amor. Também as lagartixas simpatizavam com o anãozinho. Quando o viam, estirado no chão, a descansar, costumavam brincar em cima dele, dizendo: nem todo mundo pode ter a beleza de uma lagartixa. Aliás, este anãozinho não é tão feio quanto dizem. Basta fechar os olhos ou olhar para o outro lado. Quando as flores viram o anãozinho voltar para o palácio, ergueram-se altivas e suspiraram aliviadas. Deviam prendê-lo em casa para o resto da vida. Olhem só a corcunda e as pernas tortas, e riam a valer. O anãozinho não percebeu nada disso. Adorava os passarinhos e as lagartixas. Achava que as flores eram as coisas mais maravilhosas do mundo, excetuando-se, naturalmente, a infanta.
Esta, afinal, dera-lhe uma linda rosa e parecia amá-lo. Gostaria tanto de estar a seu lado. Ela seria companheira em suas brincadeiras, pois ele sabia coisas formidáveis. Sabia fazer gaiolinhas de junco, onde as cigarras cantavam. Sabia fazer flautas de bambu. Conhecia o canto de todos os passarinhos. Conhecia o rastro de todos os animais. Sabia ainda todas as danças da floresta. A dança vermelha do outono, a dança branca do inverno, a dança das 1000 cores da primavera. Sabia onde os pombos fazem os ninhos. A infanta haveria de gostar dos coelhos que correm no bosque, do ouriço, que pode virar uma bola de espinho, das pacatas tartarugas. Na floresta ela seria feliz. Poderia dormir na cama dele. Ele tomaria conta lá fora até o nascer do dia, impedindo que se aproximassem da cabana os lobos esfomeados. Bem cedinho começariam a brincar. A floresta não é um lugar tão solitário assim. Às vezes passava um bispo a cavalo, lendo um livro. Os carvoeiros sentavam-se à noite em torno da fogueira, assando castanhas nas brasas. Os bandidos costumavam sair das cavernas. Uma vez vira passar pela estrada uma linda procissão. Os frades na frente entoando hinos, os soldados com suas armaduras prateadas e 3 homens descalços de círios acesos na mão. Sim, havia muita coisa para se ver na floresta. E quando ela ficasse cansada, faria um leito de musgo ou a levaria nos braços, pois apesar de anão, tinha muita força. Mas onde andava a infanta? O palácio parecia adormecido. Procurando um meio de entrar, avistou uma portinha secreta. Entrando, deu com um salão imenso, mais belo ainda, pensou, do que a floresta, com o chão todo feito de pedras coloridas. Mas a infanta não se encontrava ali. E só umas estátuas brancas de cima dos pedestais olhavam para ele com tristes olhos vazios e estranhos lábios a sorrir. No extremo da sala pendia uma cortina de veludo preto, ricamente bordada. Quem sabe a princesa se escondera ali atrás. Aproximou-se devagar e afastou a cortina. Ali começava outra sala, talvez mais bonita do que a primeira. Das paredes desciam tapeçarias representando em tons verdes uma cena de caça. O anãozinho olhou em torno com medo de prosseguir. A lembrança da princesa deu-lhe coragem. Ela devia estar na sala seguinte. Atravessou correndo os tapetes macios e abriu a porta. Não havia ninguém ali. Era a sala do trono, onde o rei recebia os embaixadores. As cortinas eram de couro dourado. Um pesado lustre pendia do teto branco, ostentando 300 velas. O trono era enfeitado de veludo negro, semeado de tulipas de prata. Sobre o segundo degrau estava colocado o genufluxório da infanta, com a sua almofada de tecido prateado. Ele não dava a mínima importância a todo esse esplendor. Não teria trocado a sua rosa pelo trono. Queria era encontrar a princesa, convidá-la para ir com ele depois da festa. No palácio o ar era pesado, mas na floresta o vento soprava livremente. As flores talvez não fossem tão belas, mas tinham mais perfume. Dançaria o dia inteiro para ela. Um sorriso iluminou seus olhos ao pensar nisso e caminhou para o outro aposento. De todas as salas, era a mais bela e resplandecente. As paredes eram cobertas com um damasco cor-de-rosa, cheio de pássaros e flores. Os móveis eram de prata maciça. Estremeceu de repente. Tirou do peito a rosa branca
e beijou-a. O monstro possuía uma rosa igual, pétala por pétala. O monstro também beijava uma rosa, a sua rosa. Quando compreendeu a verdade, o anãozinho deu um grito de desespero e caiu no chão soluçando. Era ele o monstro. Era ele aquela figurinha corcunda e grotesca. Era o monstro de quem se riam as crianças. Era o monstro de quem se ria a infanta. E havia acreditado no amor da princesa. Ela apenas zombara de sua feiura. Ela se divertira com as suas pernas tortas. Por que não o deixaram na floresta, onde não havia espelhos? Por que seu pai não o matara em vez de vendê-lo e humilhá-lo? Lágrimas quentes deslizaram em seu rosto e ele desfez em pedaços a linda rosa branca. O monstro fez do outro lado a mesma coisa, atirando no ar as pétalas delicadas. Arrastando-se no chão como uma coisa ferida, e foi esconder-se na sombra, onde ficou gemendo. Neste momento entrou a infanta com os amiguinhos. Quando viram o horrendo anãozinho deitado a bater no chão com os punhos da maneira mais exagerada, estouraram de rir e vieram observá-lo de perto. Ele é muito engraçado dançando, disse a infanta, mas é ainda mais engraçado quando representa. Parece até um fantoche, mas não é tão natural. Agitando o imenso leque, ela aplaudiu, mas o anãozinho não levantou os olhos, e seus soluços foram ficando cada vez mais fracos. De repente, abriu a boca, levou a mão ao peito e ficou imóvel. Muito bem, exclamou a infanta, agora vai dançar. Vai dançar, macaquinho, gritaram as outras meninas. Mas o anãozinho não disse nada. A infanta bateu o pé e chamou o tio, que passava no terraço, na companhia do camareiro mor. O meu anãozinho está fazendo pirraça. Quero que ele se levante para dançar. Sorrindo, Dom Pedro curvou-se e bateu na cara do anão com a luva bordada. É hora de dançar, monstrinho. A infanta da Espanha não pode esperar. Mas o anãozinho continuou quieto. Está precisando de umas boas chicotadas, disse Dom Pedro. O camareiro mor, com um ar grave, pôs a mão no peito do anãozinho. Encolheu os ombros, fez uma reverência à infanta, declarando: Minha bela princesa, o vosso anãozinho, tão engraçado, não dançará nunca mais. Que pena! E tão feio que talvez fizesse o rei sorrir. Por que ele não dançará nunca mais? Perguntou a infanta rindo. Porque tem o coração partido, respondeu o camareiro. A infanta franziu as sobrancelhas e apertou os lábios com menosprezo. Quero que meu próximo anãozinho não tenha coração. E correu para o jardim.